Multiplicação. A multiplicação é uma operação que pode estar ligada à ideia de juntar quantidades iguais. Então, se eu tenho, por exemplo, 12 mais 12 mais 12 igual a 36, essa adição pode ser substituída pela multiplicação. 3 vezes 12, porque o 12 foi somado 3 vezes. Então, a gente pode substituí-lo por uma multiplicação, 3 vezes o 12. Nessa multiplicação, os números que estão sendo multiplicados são chamados de fatores, e o resultado é o produto. Outra ideia da multiplicação é a ideia de combinatória, quando a gente está combinando situações. Por exemplo, aqui eu tenho 3 possibilidades de suco e 2 de lanche. Quais as opções que nós temos? Basta multiplicarmos, né? Quando a gente faz 3 vezes 2, porque nós temos 3 possibilidades de suco e 2 de lanche, no total nós teremos, então, 6 maneiras diferentes de combinar essas situações. Então, essa é a ideia de combinatória. Temos também a ideia de organização retangular. Por exemplo, aqui, nós temos aqui vários quadradinhos que formam um retângulo. Nós não temos a necessidade de contar um por um. Se nós fizermos a multiplicação aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui temos 5 quadradinhos e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 8 quadradinhos aqui. Quando eu faço 5 vezes 8, 5 vezes 8, eu sei que dentro desse retângulo vai ter um total de 40 quadradinhos. Então, essa é a multiplicação na forma de organização retangular. E também temos na forma de comparação, que é dobro, que é 2 vezes mais, triplo, 3 vezes mais, certo? Então, essas são as ideias da multiplicação. Para multiplicar números decimais, né, que são os números com vírgula, efetuamos a conta normalmente, como se não houvesse as vírgulas. E no final, somamos as casas decimais dos fatores e deixamos o produto com essa quantidade total de casas decimais. Exemplo, casas decimais. Exemplo. Aí tem aqui, ó, 3,49 vezes 2,5. O 3,49 tem 2 casas decimais, ó, 2 casas após a vírgula. E o 2,5 tem 1 casa após a vírgula. Então, nós temos 2 e 1 aqui. A resposta final vai ter que ter 3. A soma dos meus fatores, os que eu multiplico, certo? Então, como é que eu resolvo a multiplicação? Faço a conta normalmente, como se não existisse a vírgula, como se fosse 349 vezes 25. Só no final que eu vou olhar para a vírgula. Então, como que fica, ó? 5 vezes 9, 45. 5 vai 4. 5 vezes 4, 20 mais 4, 24. Vai 2. 5 vezes 3, 15 mais 2, 17. Pronto, o 5 já multiplicamos. Agora, vamos multiplicar o 2. Então, a gente coloca um 0 aqui, para dizer que essa casinha da unidade aqui, no caso, né, do décimo, já foi feita. E agora, a gente vai fazer o 2. 2 vezes 9, 18. Vai 1. 2 vezes 4, 8 mais 1, 9. 2 vezes 3, 6. E aí, somamos. 5 mais 0, 5. 4 mais 8, 12. Vai 1. 7 mais 1, 8, 17 com 9, né? E aqui, 1 mais 1 mais 6, 8. Acabou? Quase! Como é uma multiplicação de números decimais, agora que eu terminei a conta, eu volto e conto as casas decimais, o total. Então, 1, 2, 3. 2 mais 1, 3. Aí, eu venho aqui e conto 1, 2, 3 casinhas. A vírgula vem aqui, ó. Aqui, então, fica com 3 casas decimais, certo? Que é a soma dessas duas aqui, ó, dos fatores. Tudo bem?
Vamos para a divisão. A divisão é a operação que está ligada à ideia de repartir uma quantidade em partes iguais. Então, ó, repartir em partes iguais. Ou verificar quantas vezes cabe. Ó, isso aqui é muito importante. Quantas vezes cabe. Em outra. Então, por exemplo, 37 dividido por 12. O 37, que é o número que nós estamos dividindo, chama-se dividendo. Estamos dividindo é o dividendo. O número que, em quantas vezes nós vamos dividir, é o divisor. O resultado da divisão chama-se quociente. Toda vez que aparecer essa palavrinha quociente, é divisão, é o resultado da divisão. E resto é o que sobra. Isso é com números naturais, né? E para dividir números decimais, como fazemos? Primeiro, igualamos as casas decimais, tá? Vamos igualar as casas decimais do dividendo e do divisor. Depois, retiramos as vírgulas. E depois, por último, efetuamos a divisão com os números naturais obtidos. Então, vamos dar alguns exemplos. Aqui eu tenho 2,5 dividido por 0,05. Primeiro, eu tenho que igualar as casas decimais. Quantas casas tem aqui? Uma. Quantas tem aqui? Duas. Casas decimais, só as casas depois da vírgula, certo? Eu tenho que deixar igual. Então, se aqui tem uma, aqui tem duas, eu vou colocar mais uma aqui, ó. Certo? Vou colocar mais uma aqui. E aqui, ó, eu completo com 0. Então, na verdade, a conta que eu vou fazer, depois que eu igualei, eu tiro a vírgula aqui, ó. E a conta que eu faço, na verdade, é 250 dividido por 5, porque 005 é 5, certo? Eu posso retirar esses zeros. Quando eu tiro a vírgula, 005 é 5, como na data, né? 05 é 5. Vamos fazer essa conta. Como é que nós fazemos? Primeiro, 2. Na divisão é a única conta que a gente não começa pela unidade, né? A gente começa pela maior aqui, ó. 2, dá para dividir por 5? Não dá, porque 2 é menor que 5. 25 dá? 25 dá. Então, vamos pegar ele. 25 dividido por 5, quantas vezes o 5 cabe no 25? Se a gente fizer sempre essa pergunta, ó, quantas vezes o divisor cabe no número? Que número? Nós vamos perguntando conforme a conta vai acontecendo. O número agora aqui é 25, é o que eu selecionei. Então, quantas vezes o 5 cabe no 25? 5 vezes. 5 vezes 5, 25. Aí, subtrai. Abaixa o zero. Toda vez que a gente abaixa o zero e não tem mais nada para se juntar a ele, a gente abaixa ele e coloca também no quociente, tá? Abaixei o zero e não tem, já está tudo zero, tenho que colocar também lá no quociente. Então, aqui deu 50, tudo bem? Então, 2,5 dividido por 0,05 é 50. Outro exemplo. 35 dividido por 0,7. Primeira pergunta. Quantas casas decimais nós temos? Precisamos deixar igual. Aqui eu não tenho nenhuma. E aqui? Uma. Então, aqui eu também vou ter que deixar com uma. Ó. Aí, depois que eu igualei, retiramos as vírgulas. Então, eu vou tirar a vírgula aqui e tirar a vírgula aqui. Que número que fica? Copia novamente. Ó, fica 350 dividido por 7. Certo? Então, vamos lá. 3 dá para dividir por 7? Não. 35 dá? Dá. 35 dividido por 7. Quantas vezes o 7, que é o divisor, cabe no 35?
5 vezes. 5 vezes 7, 35. Abaixa o zero e coloca no quociente de novo, tudo bem? Tem mais um exemplinho aqui, ó. 2,4 dividido por 2. Primeiro, iguala as casas, ó. Aqui tem uma que não tem nenhuma, então vai ficar assim para igualar. Tira a vírgula. Pronto, como é que fica agora? Fica 24 dividido por 20. Quantas vezes... 2 dá para dividir por 20? Não, e 24? 24 dá. Quantas vezes o 20, que é o divisor, cabe no 24? Uma vez só. 1 vezes 20, 20. Para 24, 4. Acabou? Normalmente, a gente continua a conta até 2 casinhas decimais. Então, aqui, como não deu zero, como a gente faz para continuar a conta? Colocamos o zero e a vírgula. A partir de agora, a gente está dividindo a parte decimal, né? Agora faz a mesma pergunta, ó. Quantas vezes o divisor, que é o 20, cabe no número? Que número? No 40. Então, quantas vezes o 20 cabe no 40? 20, 40, 2 vezes, né? 2 vezes 20, 40. 40 menos 40, nada. Então, esse é o resultado dessa divisão aqui, deu 1,2. Tudo bem?